Ela fugiu de uma zona de guerra na Ucrânia para encontrar paz e construir uma nova vida nos Estados Unidos. Em uma noite de agosto, a jovem de 23 anos estava em um trem, voltando para casa após um longo turno de trabalho. Atrás dela estava sentado um homem com um longo histórico de violência e doença mental grave. Um homem que o sistema judiciário repetidamente falhou em manter longe das ruas. Em um ataque repentino e sem provocação, capturado em vídeo de vigilância, seu sonho americano foi brutalmente extinto. Esta não é apenas a história de um assassinato aleatório e horrível. É a história de uma falha sistêmica catastrófica que custou a vida de uma mulher inocente. Antes de começarmos, reserve um momento para curtir e se inscrever. Apenas se você realmente gostar de explorar essas histórias comigo. E me diga nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são no seu relógio. É sempre incrível ver nossa comunidade se conectando ao redor do mundo. Agora, acomode-se, diminua as luzes e vamos desvendar juntos a jornada assustadora desta noite. Começa, como costumam acontecer as tragédias mais profundas, no zumbido silencioso do cotidiano. A data é 22 de agosto de 2025. A hora, precisamente 21h46. Um ar quente e pesado paira sobre Charlotte, Carolina do Norte, o tipo de noite de fim de verão que parece carregada de possibilidades não ditas. Na plataforma da estação East West Boulevard, as luzes projetam uma arena amarela suave, quase sonolenta, sobre o concreto. É aqui que conhecemos Irina Zaretska. Aos 23 anos, ela carrega a exaustão familiar de um longo turno, um fantasma de farinha e molho de tomate agarrado ao uniforme da pizzaria. Ela se parece com qualquer outra pessoa tentando navegar pelo labirinto dos seus 20 e poucos anos. Um delicado equilíbrio entre fadiga e ambição. Fones de ouvido estão aninhados em seus ouvidos, um pequeno portal para outro mundo, enquanto seu polegar rola distraidamente pela tela brilhante de seu celular. Ela é um retrato da vida moderna, fisicamente presente, mas mentalmente à deriva, distraindo-se dos trabalhos do dia, singularmente focada no objetivo simples e universal de voltar para casa. Ela entra no trem Lynx da linha azul, uma embarcação de aço e vidro pronta para levá-la pelas veias da cidade. O vagão é uma caverna de quase vazio, povoada apenas por alguns passageiros dispersos, cada um deles ilhas em um mar de assentos vagos. São os passageiros da madrugada, os viajantes cansados, os fantasmas da agitação diária da cidade. Entre eles, um homem está sentado sozinho em um banco, uma figura envolta em um capuz vermelho. Ele está curvado, um observador silencioso e imóvel na periferia. Sua presença é uma nota de rodapé na cena, um detalhe tão insignificante que mal é registrado. Irina, perdida em seu próprio mundo, não o nota. Ela nem sequer olha em sua direção. Em um ato aleatório de sentar que o destino mais tarde tornaria terrivelmente significativo, ela escolhe um assento bem à sua frente, separado por apenas uma fileira de tecido gasto e metal frio. Pelos 4 minutos seguintes, as imagens de segurança capturadas não revelam nada além do ritmo mundano do transporte público. É um filme mudo da vida urbana. Vemos uma jovem, com o rosto iluminado pelo brilho frio do celular, completamente absorta. Atrás dela, fora de seu campo de visão, o homem de moletom vermelho desdobra silenciosamente e metodicamente algo em suas mãos. O objeto é pequeno, escondido por sua postura, e seu propósito ainda é um segredo obscuro. O trem se move com um pulso constante e hipnótico pelo bairro de South End, seu ronco baixo como uma trilha sonora familiar para a noite da cidade. Mas por trás desse ritmo reconfortante, uma contagem regressiva silenciosa começou, tic-taqueando implacavelmente em direção a um momento de violência incompreensível. Um momento que nunca deveria ter acontecido. Exatamente às 21h50, o homem se levanta. E o que acontece em seguida é uma ruptura na realidade.
Uma cena de brutalidade tão repentina e sem sentido que desafia toda a lógica e compaixão. É, sem exagero, um dos atos mais arrepiantes e imperdoáveis que já tive que documentar. Imediatamente após uma tragédia indizível, o luto de uma comunidade frequentemente se manifesta em pequenos gestos silenciosos. Em poucas horas, foi isso que começou a acontecer em Charlotte. Como flores silvestres após um incêndio, velas começaram a aparecer. Elas tremeluziam nas esquinas, suas pequenas chamas lutando contra o brilho indiferente da cidade. Elas se aglomeraram em frente à estação East West Boulevard, transformando um local de trânsito em um espaço sagrado. Um memorial improvisado floresceu em frente à pizzaria Zebedee, o lugar onde Irina passou suas últimas horas de trabalho. Pessoas, atraídas por uma corrente invisível de tristeza compartilhada, vieram deixar flores, suas cores vibrantes em forte contraste com a realidade sombria. Eles deixaram bilhetes manuscritos cheios de mensagens de amor e descrença, e pequenas bandeiras ucranianas, símbolos poderosos da vida que ela havia fugido e da paz que ela havia buscado. Alguns permaneceram em profundo silêncio, sua presença um testemunho de uma perda que as palavras não conseguiam conter. Outros choraram abertamente, suas lágrimas uma expressão crua e honesta do coração partido de uma cidade. Nem todos conheciam Irina pessoalmente. A maioria, na verdade, nunca a conhecera. Mas naquele momento, ela era filha de todos, irmã de todos, amiga de todos. Todos sentiram o vácuo arrepiante que sua ausência havia criado. Nos dias que se seguiram, essa onda de tristeza se espalhou, amplificada pelo mundo digital. Milhares e milhares de comentários inundaram a internet, criando uma vigília global. Mensagens choveram de todos os cantos da Carolina do Norte, dos campos da Ucrânia, onde sua história começou, e de completos estranhos ao redor do mundo que nunca haviam pisado em Charlotte, mas estavam devastados pela pura aleatoriedade e crueldade do que havia acontecido. Suas palavras pintaram um mosaico de partir o coração de tristeza e indignação. Um comentário, repetido de várias formas, dizia: "Ela fugiu da guerra para encontrar a paz, e a paz lhe falhou." Outra, simples, porém profunda, capturou o cerne da tragédia. Ela estava apenas tentando voltar para casa. Aqueles que a conheciam pintaram o retrato de uma alma definida pela bondade. Seus colegas de trabalho na pizzaria se lembravam dela não apenas como uma colega, mas como uma verdadeira amiga. Seus clientes se lembravam de uma jovem que sempre sorria, mesmo ao final de um turno extenuante, quando a maioria estaria exausta. Ao longe, sua família acendeu suas próprias velas, e seu luto particular tornou-se repentina e tragicamente um espetáculo público enquanto observavam o mundo se juntar a eles em sua dor. Uma semana depois, a comunidade se reuniu novamente. Desta vez, para uma vigília formal à luz de velas realizada no próprio local do ataque. Enquanto o crepúsculo se aproximava de Charlotte, pintando o céu em tons sombrios de roxo e cinza, dezenas de pessoas estavam lado a lado, suas velas tremeluzentes como um farol unificado contra a escuridão que se aproximava. Seu nome, Irina, foi lido em voz alta, seu som pairando no ar pesado. Sua fotografia, uma imagem sorridente e vibrante da vida que lhe fora roubada, foi projetada na parede fria de concreto da estação de trem. Um momento de silêncio foi observado. Uma respiração coletiva retida no mesmo lugar onde ela estivera pela última vez, um espaço para sempre alterado pela violência. Muitos seguravam cartazes com letras pintadas à mão, um apelo desesperado por mudança. Justiça para Irina. Consertem o sistema. Nunca mais. Mas por baixo da superfície das velas, das flores e da dor compartilhada, uma emoção mais profunda e volátil fervilhava. Raiva. Uma raiva fria e dura. Porque quanto mais as pessoas descobriam a sequência precisa de eventos que levaram a essa tragédia,
mais impossível se tornava compreendê-la. Não foi apenas um ato aleatório de violência, foi um fracasso catastrófico. Uma série de bolas perdidas, sinais perdidos e avisos ignorados que abriram caminho para o ataque de um predador. A pergunta que pairava sobre a vigília, não dita, mas sentida por todos, não era apenas por que isso havia acontecido, mas como alguém, em qualquer lugar, pôde deixar. Era para ser apenas mais uma viagem para casa. 22 de agosto, uma quinta-feira à noite. Irina tinha acabado de sair do seu turno da noite na pizzaria, um segundo emprego que havia assumido recentemente. Ela trabalhava incansavelmente, não por luxos, mas por necessidades básicas para ajudar com as contas e sustentar a mãe, com quem dividia uma casa próxima. Por volta das 21h45, ela embarcou na linha azul do Lynx, na estação East West Boulevard. O ponto de trem era no South End de Charlotte, um bairro conhecido por sua atmosfera moderna e em rápido desenvolvimento, um lugar mais conhecido por seus bares animados e cervejarias artesanais do que por qualquer perigo à espreita. Era suposto ser seguro. As imagens do circuito interno de TV daquela noite são assustadoramente mundanas. Mostram-na entrando no vagão do trem, um exemplo de rotina casual. Ela veste uma camiseta preta simples com o logotipo da pizzaria como um pequeno emblema sobre seu coração. Seu cabelo está preso para trás e seus fones de ouvido estão no lugar, prendendo-a em um mundo particular de música ou podcasts. Ela escolhe aleatoriamente um assento comum. Seu único desejo é chegar em casa depois de um dia longo e exaustivo. O homem que já estava sentado atrás dela, o homem de capuz vermelho, não se moveu. Não houve troca de palavras, olhares, sinais de tensão ou agressão. Não havia um único e solitário indício de que aquele trajeto tranquilo por uma cidade que ela aprendera a amar seria algo diferente do que era, rotineiro, familiar. Ela já havia percorrido aquele mesmo trajeto dezenas, se não centenas de vezes. Mas havia fatores críticos e invisíveis em jogo naquela noite, fatos que Irina não poderia saber e que o público só descobriria nos dias terríveis que viriam. O homem sentado atrás dela não havia pago passagem para embarcar naquele trem. Não havia policiais, nem guardas de trânsito, nem uma única presença uniformizada naquele vagão específico. E escondido no bolso, ele segurava algo aterrorizante, uma arma que, em questão de minutos, cortaria irrevogavelmente a linha do tempo da vida de Irina. Enquanto o trem avançava ruidosamente, 4 minutos se passaram, cada segundo um grão de areia caindo através de uma ampulheta, em contagem regressiva para um pesadelo evitável. Irina Zaretska nasceu em Kiev em 22 de maio de 2002. Ela tinha apenas 20 anos quando o mundo que ela conhecia foi violentamente abalado pela Guerra Russa. Junto com sua mãe, Anna, sua irmã, Valéria e seu irmão mais novo, Bohdan, ela vivenciou em primeira mão a realidade aterrorizante da guerra moderna. Eles passavam dias amontoados em um abrigo, com o próprio ar ao redor vibrando com o som percussivo das explosões que sacudiam a cidade acima de suas cabeças. Para Irina e sua família, a guerra não era uma notícia distante em uma tela que podia ser desligada. Era uma força invasora à porta, uma ameaça constante e visceral à sua existência. Em agosto de 2022, a família tomou a angustiante decisão de fugir. Deixaram para trás sua casa, seu país e tudo o que conheciam, estabelecendo-se como refugiados em Charlotte, Carolina do Norte. Foram acolhidos por uma comunidade que lhes ofereceu uma tábua de salvação. Quando chegou, Irina não conhecia ninguém e falava muito pouco inglês. Mas ela era um exemplo de resiliência. Em poucos meses, encontrou trabalho, começou a fazer amigos e já estava se integrando à estrutura de sua nova comunidade, até mesmo ajudando vizinhos passeando com seus cachorros. Ela se matriculou em cursos em uma faculdade comunitária local.
com a ambição de trilhar um caminho gentil e compassivo, tornar-se assistente veterinária. Esta não foi sua primeira incursão no ensino superior. De volta à Ucrânia, ela já havia se formado em arte e restauração pelo Synergy College. Criatividade era a linguagem que sua alma falava. Esculpir, costurar, pintar, qualquer coisa que lhe permitisse criar beleza com as mãos, era sua alegria. Ela doava suas obras de arte livremente, muitas vezes fazendo presentes intrincados e bordados à mão para pessoas que mal conhecia. Um simples ato de generosidade que dizia muito sobre sua personalidade. Ela tinha um coração de ouro. Um membro da família recordaria mais tarde. Sua personalidade era uma bela mistura de contradições. Ela era quieta, mas profundamente curiosa, aventureira em espírito, mas firmemente enraizada em seu amor pela família. Ela adorava dormir até tarde, uma característica que sua mãe carinhosamente brincava ser seu dom artístico. Ela encontrava uma profunda sensação de paz nos momentos comuns e simples da vida, preparando comida com seu parceiro, abraçando animais ou esboçando ideias para roupas que sonhava em um dia redesenhar. Nos Estados Unidos, ela não estava mais fugindo da guerra. Estava construindo algo novo, tijolo por tijolo. Lenta e cuidadosamente, ela se apaixonava pela vida que estava criando para si mesma. O tio de Irina a descreveu como a cola da família. Ela era a consoladora, a confidente, a presença constante em quem sua mãe se apoiava, a irmã com quem seus irmãos riam e a sobrinha a quem seus parentes recorriam em busca de segurança em um mundo que parecia incerto. Quando chegou aos Estados Unidos em 2022, morava sob o teto do tio com a tia, a mãe e os irmãos. Era uma casa lotada, cheia das ansiedades e adaptações que vêm com o recomeço em um novo país. No entanto, dizia-se que sua presença tornava tudo mais fácil. Ela nunca reclamava. Em vez disso, sua primeira pergunta era sempre: como posso ajudar? Seu tio se lembrava de como ela insistia em trabalhar desde o momento em que recebeu seus documentos. Seu primeiro emprego foi em uma lanchonete. Depois, trabalhou ao lado da mãe em um centro de vida assistida, cuidando de idosos. Mais tarde, assumiu turnos na pizzaria, sempre com o foco claro em economizar dinheiro e concretizar seu sonho de trabalhar com animais. Ao mesmo tempo, fazia aulas de inglês com afinco, acrescentando palavras e fluência ao seu vocabulário, dominando a língua da segunda vida que estava determinada a construir. Na última mensagem que seu tio recebeu da sobrinha, ela escreveu sobre como estava feliz por estar nos Estados Unidos. Era uma gratidão não apenas verbalizada, mas vivida. Irradiava na maneira como pintava murais para os vizinhos, cuidava dos filhos deles e passeava com seus cachorros. Eu não tinha percebido quantas vidas ela havia tocado, admitiu seu tio, até que a comunidade se encheu de amor depois que ela se foi. Ela era o elo que mantinha sua família unida, um elo que para eles jamais será quebrado. DeCarlo Brown Jr. não deveria estar naquele trem. Ele deveria estar em uma clínica de reabilitação sob custódia policial ou, pelo menos, sob supervisão intensiva. Mas na noite de 22 de agosto, ele não era nada disso. Era perigoso, profundamente instável e viajava na linha azul do Lynx sem passagem. Aos 34 anos, Brown não era um estranho ao sistema judiciário. Ele já transitava por suas portas giratórias há mais de uma década. Sua ficha criminal era um catálogo sombrio de crimes crescentes: assalto à mão armada, furto qualificado, arrombamento e invasão de domicílio e repetidos atos de violência. Em 2014, ele roubou alguém à mão armada no sudoeste de Charlotte. Quando a polícia o prendeu posteriormente, encontrou os itens roubados e a arma usada no crime em sua casa. Por isso, ele cumpriu mais de 5 anos de prisão. Mas, após sua libertação em 2020, sua saúde mental, que já era frágil, começou a decair assustadoramente.
Ele havia sido diagnosticado com esquizofrenia e era conhecido por sofrer de alucinações graves e paranoia. Sua irmã contou posteriormente a repórteres que DeCarlo falava sobre chips do governo implantados em seu corpo. Ele ouvia vozes que não estavam lá. Em um incidente angustiante, ele a atacou durante o que ela descreveu como um episódio psicótico. Temendo por sua segurança, ela apresentou queixa, mas depois a retirou, embora nunca tenha conseguido se livrar da sensação de medo que a presença dele trazia. A mãe deles, Michelle DeWitt, tentou repetidas vezes, desesperadamente, conseguir para ele a ajuda de que ele tanto precisava. Ela chegou a passar pelo árduo processo de entrar com um pedido de internação psiquiátrica involuntária após um episódio particularmente violento. No entanto, como ela não era sua tutora legal, o sistema a impediu de fazer isso. Suas mãos estavam atadas. Em janeiro de 2025, apenas 8 meses antes de seu encontro fatal com Irina, Brown foi preso novamente. Desta vez, a acusação era de uso indevido do sistema 911. Ele havia entrado em um hospital totalmente convencido de que máquinas invisíveis controlavam suas ações. Os policiais registraram a acusação como uma contravenção menor e ele foi liberado no mesmo dia. Não houve acompanhamento, nem internação psiquiátrica obrigatória, nem avaliação. Havia apenas a promessa dele de retornar para uma futura audiência no tribunal. 8 meses depois, essa promessa quebrada culminaria em um show de horrores em um trem público. Na época do ataque, Brown supostamente estava sem teto, entrando e saindo de abrigos locais. Em uma reviravolta estranha e trágica, na manhã anterior ao ataque, ele perguntou à mãe se poderia passar a noite na casa dela. Ela o alimentou, deu-lhe um abraço e então, acreditando que estava fazendo a coisa certa, o levou a um abrigo. Ela nunca imaginou que, poucas horas depois, seu filho estaria preso novamente, desta vez por um ato tão impensável que chocaria a nação. Quando viu as notícias pela primeira vez, disse aos jornalistas que não conseguia acreditar. "Isso não parece ser o caráter dele", disse ela. "Ele não faria nada disso. Ele simplesmente não é assim." Mas o sistema judiciário e o público tinham uma perspectiva diferente, livre do amor de uma mãe. Agora todos podemos ver exatamente quem ele é. Na época em que embarcou naquele trem, DeCarlo Brown tinha 14 casos separados e ativos listados nos registros estaduais. Estes variavam de infrações menores, como excesso de velocidade e furto em lojas, a crimes violentos. Isso, combinado com seu histórico documentado de graves colapsos mentais, deveria ter sido um alerta vermelho gritante. E ainda assim, nada o impediu de embarcar naquele trem, nem mesmo o fato de não ter pago. Não havia policiais de trânsito na área para fiscalizar a tarifa ou simplesmente agir como um impedimento. O maquinista estava sentado em um vagão separado, incapaz de ver o que acontecia atrás deles. Surpreendentemente, policiais estavam supostamente no vagão seguinte, mas quando alguém percebeu o que havia ocorrido, o dano irreparável já estava feito. Já era tarde demais. Irina Zaretska deixou para trás uma mãe que já havia sofrido a profunda perda de seu lar e de seu país. Deixou uma irmã e um irmão que compartilharam memórias de infância forjadas sob o estrondo aterrorizante das bombas caindo. Deixou um parceiro de vida, Stas, que havia acabado de se mudar para sua casa. Um homem que falava de seu sorriso como se ele tivesse o poder de iluminar um dia inteiro. Deixou colegas de trabalho que a amavam tanto que continuaram a acender velas para ela todas as noites depois que ela se foi. Deixou inúmeros amigos, professores gratos que a consideravam determinada e colegas artistas que a consideravam talentosa. No fim das contas, deixou para trás uma cidade inteira que, apesar de suas rachaduras sistêmicas, a havia decepcionado, e um país no qual, apesar de tudo,
Ela ainda acreditava. Irina Zaretska não era apenas um nome em uma manchete. Ela era alguém. Ela importava. E ainda importa. De volta ao trem, aqueles 4 minutos de calma enganosa se passaram. O homem atrás dela se levanta de seu assento. É um movimento repentino e decisivo. Com a mão esquerda, ele agarra o metal frio do corrimão do assento para se estabilizar. Com a mão direita, segura abertamente o objeto que estava desdobrando. Um instrumento afiado e dobrável retirado do bolso do moletom. À sua frente, Irina não se vira. Ela não se encolhe. Ela ainda está olhando para o celular, com os ouvidos ainda cheios de música, completamente alheia à sombra que agora paira sobre ela. E então, ele ataca. O ataque é um borrão de movimento rápido e violento. 3 vezes no total. Pelo menos um dos impactos, uma estocada poderosa e direcionada, a atinge diretamente no pescoço. As imagens de segurança mostram seu corpo recuando, uma reação primitiva e instintiva. Ela puxa os joelhos até o peito, uma tentativa desesperada e subconsciente de se proteger e encontrar conforto em um momento de dor e confusão inimagináveis. Sua mão voa para a boca em choque. Há um único momento de partir o coração, uma fração de segundo em que ela olha para ele, com os olhos arregalados, com uma pergunta que jamais poderá ser respondida. Por quê? Apenas 15 segundos após o início do ataque, ela desaba no assento. Ela nunca mais diria uma palavra. A polícia mais tarde declararia, no que parece um eufemismo grosseiro, que o ataque foi completamente sem provocação. Se você vir as imagens, não terá escolha a não ser concordar. Testemunhas no vagão ao lado descreveram mais tarde ter ouvido um único grito agudo, seguido por um silêncio abrupto e assustador. Alguns correram para ajudar, enquanto outros chamaram freneticamente os serviços de emergência. O trem freou bruscamente. No caos que se seguiu, DeCarlo Brown caminhou calmamente pelo vagão, desceu na estação seguinte e simplesmente foi embora. Mas sua liberdade durou pouco. Em poucos minutos, ele estava cercado pela polícia e algemado. E a essa altura, Irina já havia sumido. Nos dias que se seguiram, DeCarlo Brown Jr. foi acusado não apenas de homicídio em 1º grau, mas também de cometer um ato de violência que resultou na morte em um sistema de transporte público. Esta é uma acusação federal rara e grave, que poderia torná-lo elegível à pena de morte. As autoridades descreveram suas ações como um ato de violência imperdoável. O Departamento de Justiça prometeu buscar a pena máxima possível. Na coletiva de imprensa que anunciou as acusações, o procurador dos Estados Unidos, um profissional jurídico experiente, chorou abertamente. Em meio à dor, a família de Irina foi forçada a tomar uma decisão final e dolorosa. Eles não enviariam seu corpo de volta para uma Ucrânia devastada pela guerra para o enterro. Ela amava a América, disseram. Esta é a casa dela agora. Ela deveria ser enterrada aqui. O caso contra seu assassino ainda está tramitando no sistema judicial. Com certeza, os atualizarei assim que novas informações estiverem disponíveis. Tenham cuidado e nos vemos em breve. Bem, isso conclui o vídeo de hoje. Espero sinceramente que isso tenha lhe dado uma visão valiosa sobre alguns dos casos mais negligenciados ao longo dos anos. Se você achou isso interessante, por favor, curta, inscreva-se e ative as notificações para se manter atualizado e nos incentivar. Agradecemos novamente pelo seu tempo e apoio. Há mais novidades a caminho, então fique ligado.